de entrevista agora? Exatamente. Então, vamos lá, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão. Ela fala sobre a tecnologia a serviço das pessoas com deficiência. Bom dia, secretária. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. E para iniciar já a nossa entrevista, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência está disponibilizando um serviço de apoio tecnológico às pessoas com deficiência. Eu queria que a senhora, então, falasse um pouquinho sobre esse serviço aqui para a gente. Bom dia, da TV Alesp. Uma alegria poder estar com vocês nesta manhã. Aliás, uma manhã muito bonita, ensolarada, que nos dá aí a esperança de que as coisas, se Deus quiser, vão melhorar. Um momento muito difícil de pandemia, mexeu com a humanidade como um todo, os quase 8 bilhões de habitantes do planeta, não foi diferente no Brasil, nem na América Latina e nem em São Paulo. Isso coloca as pessoas dentro de casa, pela razão óbvia e necessária do distanciamento social e de que o contágio não aconteça, preservando assim a vida das pessoas, tanto a própria como a dos demais. E com isso nós temos um outro problema, quer dizer, isso é uma solução, ainda enquanto não vem vacina, enquanto não vem o remédio, e o remédio hoje é aquilo que a gente preconiza todos os dias pela ciência, pela medicina, pela pesquisa, né? Que é o lave as mãos com atenção, o álcool gel, o distanciamento social e o uso de máscaras quando necessário sair de casa. E por isso as pessoas acabam tendo um outro problema, que é natural que o ser humano tenha isso, ser humano não é computador, ser humano é gente, e acaba tendo aí alguns problemas de ficar dentro de casa. Não vou chegar nem no teleapoio psicológico que nós temos também, eu quero falar do teleapoio tecnológico. E o teleapoio tecnológico também é uma ferramenta importante para cuidar da cabeça, do espírito e da mobilidade das pessoas com deficiência, mesmo dentro de casa. Significa que apertando um botãozinho você consegue hoje se conectar com o planeta, com as pessoas onde você mais deseja, com as informações, com notícias, seja o que for. Então nós criamos, o governo do Estado de São Paulo, com o governador João Dória, criou junto conosco, através da nossa Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, um teleapoio tecnológico que atende de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17 horas, todas as pessoas do Estado de São Paulo como um todo, todas as pessoas com deficiência, e se necessário for seu cuidador, para também ajudar a pessoa com deficiência ou algum familiar que cuide dessa pessoa com deficiência, e assim vai dar a ele mais mobilidade. Na verdade, hoje ainda existe, quer dizer, o maior objetivo desse programa é pensando nas pessoas com deficiência, mas para desmistificar ainda o medo, a preocupação, né, o receio, vamos chamar assim, às vezes não é nem medo, mas um receio de apertar o botão e fazer alguma coisa que não dê certo no resultado. Por isso nós temos aí a digitação, que é exatamente o que as pessoas fazem hoje no momento do seu uso tecnológico. Nós temos a alfabetização digital, que é também importante. Da mesma forma temos redes sociais, porque hoje as pessoas se interagem por redes sociais e muitas pessoas ainda não utilizam, às vezes sabem um pouquinho, mas não arrisca. Então esses nossos cursos servem exatamente para isso. Uma coisa é o apoio tecnológico, que as pessoas fazem o contato através do faleconosco@cti.org.br, e aí ela vai ter o apoio tecnológico. Isso é uma coisa. Outra coisa são os nossos cursos dentro desse mesmo programa, num mesmo formato, atendendo de forma diferente. E aí nós temos, então, esses cursos, e para se matricular nesses cursos também é só entrar no nosso site, no www.cti.org.br, e com isso vai fazer a sua inscrição. Vai mexer com redes sociais, vai mexer com digitalização, vai mexer com a alfabetização digital e ainda tecnologia assistiva. Por quê? A tecnologia assistiva hoje quebrou, se não todas, a grande maioria das barreiras das pessoas com deficiência. E é bom a gente lembrar que nós temos, quando se fala em pessoa com deficiência, a primeira coisa que vem na cabeça é cadeirante. O que não está errado, o cadeirante também é pessoa com deficiência e ele tem uma deficiência física, tá certo? Mas nós temos que lembrar que existe a deficiência auditiva, a deficiência visual, a deficiência múltipla, a surdo-cegueira,
o autista, o deficiente intelectual, de várias formas de compreensão na deficiência intelectual, da mesma forma a questão do autista no comportamento, no relacionamento, e ainda doenças raras, que as pessoas muitas vezes nem conhecem sobre esse assunto, e doenças raras são, hoje, pesquisado no mundo pela ciência, mais de 8.000 tipos de doenças raras. E muitas delas levam as pessoas a ter algum tipo de deficiência. Então, tudo isso somado, nós temos uma gama hoje no estado de São Paulo de quase 4 milhões de pessoas, no estado de São Paulo, de quase 4 milhões de pessoas com deficiência, sem contar mobilidade reduzida, sem contar idosos, que é natural que uma idade mais avançada vai trazer algumas dificuldades para certas pessoas, ou para a grande maioria das pessoas. Então, esse serviço nosso tecnológico, esse teleapoio tecnológico, foi pensado por causa do momento da pandemia, mas não necessariamente quando a pandemia passar, e ela vai passar, em algum momento virá a vacina, se Deus quiser, e acho que está tudo caminhando muito fortemente, principalmente aqui no Brasil, aqui em São Paulo, com o governador João Dória, Instituto Butantan, com a Secretaria de Saúde, com o Dr. Jean e o Dr. Dimas Covas, para fazer essa agilização das vacinas para São Paulo, para o Brasil, para a América Latina, para onde for. Mas, de qualquer forma, enquanto não tem a vacina e não tem o remédio, nós temos que achar outras possibilidades de uma vida com mais qualidade, de uma vida com menos ansiedade, uma vida com menos tristeza, vamos chamar assim, porque as pessoas ficam dentro de casa, isoladas, e isso não é bom para ninguém. É importante ficar em casa, mas precisa ter atividade. E celular, como regra, tem gente que não tem computador, nós temos consciência clara disso, mas como regra as pessoas têm celular. E celular, o mais simples celular, hoje tem uma série de possibilidades também dessa conexão através do nosso centro de tecnologia. Isso é feito lá no Maitá. O Maitá é uma das nossas redes da unidade de Luci Montoro. Quem dá esse teleapoio são os nossos assessores de tecnologia do Centro de Tecnologia e Inovação, o nosso CTI, e junto com isso também os nossos funcionários, alguns dos funcionários da nossa rede também, Luci Montoro. Enfim, estamos trabalhando, não paramos, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mesmo com todas as dificuldades que hoje toda a sociedade vive, nós estamos de portas abertas, obviamente sem receber ninguém por causa do distanciamento social, mas estamos trabalhando assim como quer o nosso governo e assim como é nossa obrigação, né? O governador João Dória nos dá liberdade para o trabalho, mas ele cobra. E nessa cobrança nós damos sempre, a cada dia, toda semana, o retorno do que estamos fazendo para as pessoas com deficiência. Obrigada. Secretária Célia Leão, aqui quem fala é a Priscila Silvério. Um grande prazer falar novamente com a senhora, né? Faz bastante tempo que a gente não se fala aqui na Assembleia. Para quem não sabe, a secretária foi parlamentar aqui conosco por vários anos e teve uma contribuição muito grande para os direitos, né? Da garantia de direitos para as pessoas com deficiência. Muito bom falar com a senhora novamente. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse apoio tecnológico. Ele vai trazer benefício para a comunicação das pessoas com deficiência ou até esses cursos podem ajudar profissionalmente? Olha, na verdade, é uma alegria, Silvério, estar com você novamente. Linda como sempre, uma voz gostosa. Prazer em estar com vocês aí na TV Alesp, neste programa da manhã. E sinto saudade, sim, porque fiz aí muitos amigos, um trabalho aí de quase 28 anos, e a gente leva, assim, sempre as boas lembranças, e não foram poucas. Muito obrigada pelo carinho. Esse trabalho tecnológico, na verdade, uma coisa traz a outra. Nós não paramos, por exemplo, eu falo isso porque é importante, já que nós estamos nessa comunicação de melhorar a vida das pessoas com deficiência, nós não paramos com o Meu Emprego Trabalho Inclusivo. Meu Emprego Trabalho Inclusivo é um outro programa do governo do Estado de São Paulo que foi pensado e trabalhado de forma conjunta com outras secretarias, como da Saúde, do Direito, Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Regional, e com a nossa secretaria de forma direta. Porque Meu Emprego e Trabalho Inclusivo é dar às pessoas do Estado de São Paulo, aqueles que estão na idade do trabalho, a oportunidade de arranjar, de ter o seu emprego, o seu trabalho. Isso para as pessoas comuns, normais, sem deficiência. E nós incluímos nesse programa, por isso se chama Meu Emprego Trabalho Inclusivo, nós incluímos as pessoas com deficiência, para que elas também tenham oportunidade de ocupar espaços de trabalho
terem o seu emprego garantido, terem a sua autonomia financeira. E aí criou-se esse programa ano passado, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a Secretaria Patrícia Ellen, que capitania este programa no governo do Estado de São Paulo. Com isso, nós fazemos alguns passos importantes e o nosso centro de tecnologia, hoje com este teleapoio, vai ajudar com certeza absoluta. Por quê? Porque as pessoas se preparam para isso. Hoje não tem como você ir para o mercado de trabalho como regra, não vou dizer que é absoluta, mas como a grande maioria das nossas regras, porque sempre tem exceção, sem você ter um aprendizado, uma facilidade, um conhecimento mínimo na questão da tecnologia. Isso é básico, não é? Em qualquer atividade, não vou aqui exemplificar nenhuma. As pessoas com deficiência usam isso de forma dupla. De forma dupla por quê? Porque precisa ter esse conhecimento e porque para ela é uma facilidade imensa, dependendo da sua deficiência. Às vezes tem pessoas com deficiência física que a mobilidade é bastante complicada. E cada caso é um caso, cada deficiência é uma deficiência, mesmo que elas sejam parecidas, né? Deficiência visual, deficiência física, deficiência intelectual, mas cada pessoa tem o seu comportamento, a sua facilidade ou a sua possibilidade. Essa tecnologia vem somar isso para a pessoa. Então, isso com certeza para o mercado de trabalho, até porque o nosso programa de Meu Emprego, Trabalho Inclusivo não fechou portas também. Nós continuamos na Boa Vista, nós continuamos na Imigrantes, nós continuamos agora, já inaugurado também no Maitá, e vamos fazer na Barra Funda, ainda não está por causa da pandemia, tudo que nós tivemos que parar foi por causa desse momento da pandemia, mas na verdade nós estamos recebendo currículos das pessoas com deficiência, nós não engavetamos não, esse currículo chega para nós, primeiro nós fazemos a busca ativa das pessoas com deficiência, pegamos os currículos que nos chegam, fazemos uma separação de quem precisa de algum apoio ainda de qualificação ou quem não precisa do apoio de qualificação. E com isso, nessa separação, aqueles que precisam, nós temos hoje o Centro Paula Souza, com ETECs e FATECs, nos oportunizando pelo Estado de São Paulo, pelo governo de São Paulo, pelo governador João Dória, 40 cursos gratuitos, e não são cursos que a gente escolhe o que a pessoa com deficiência vai fazer. A pessoa com deficiência escolhe o curso que ela quer fazer. Com isso, ela fica qualificada. Aí, do outro lado, no mercado de trabalho, nós da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com a nossa equipe, vamos até as empresas, vamos conhecer as empresas, vamos conhecer os espaços de trabalho das empresas, vamos saber empresas que ainda precisam estar contratando por causa da nossa lei, e é importante lembrar que a lei de cotas já fez 29 anos, fará 30 anos ano que vem, é uma lei importante, necessária para abrir portas no mercado de trabalho. Por causa da lei, o número de pessoas com deficiência que foram contratadas no Brasil foi enorme. Se ficasse na lei, não passaria de 3, 4 mil pessoas. Hoje nós temos quase 500 mil pessoas, 400 e tantas mil pessoas. Então, a lei, de fato, cumpriu a sua tarefa, a sua missão enquanto legislação. Mas, voltando, nós pegamos os nossos empresários, não necessariamente empresários conhecidos, empresários que têm a sua empresa, a sua indústria. Vamos lá, sabemos as vagas que tem, vamos lá no nosso nicho de pessoas com deficiência que já estão qualificadas para essa ou aquela atividade, cada uma tem a sua. Fazemos um link entre empresa e candidato. O candidato contratado, nós damos até logo e boa sorte? Não. O candidato contratado, nós temos um outro grupo dentro da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que vai acompanhando de 6 meses a 2 anos, dependendo da necessidade da pessoa com deficiência ou da própria empresa, vai acompanhando o trabalho deste funcionário, deste novo funcionário contratado, para saber se ele foi bem acolhido, para saber se ele está à vontade dentro do trabalho que propuseram a ele fazer e dentro do trabalho que ele se propôs a executar. E com isso nós temos o acompanhamento, não só para a pessoa com deficiência, mas também para os funcionários da empresa, para o diretor, gerente, as pessoas que estão lidando com aquele novo funcionário, para saber também se esse novo funcionário dá o retorno que essa empresa precisa. Não é? Porque a empresa, quando contrata, ela não contrata só pela lei de cotas, ela não contrata só pela obrigação, porque senão ela paga multa. Já tivemos vários casos que contratou só por causa da multa ou contratou só porque precisava preencher a cota. E isso é trabalhado de forma muito clara, né, pelo Ministério do Trabalho.
nós temos aí um acompanhamento também, porque as pessoas precisam estar integradas. Nós queremos autonomia financeira para as pessoas com deficiência, mas queremos a inclusão verdadeira. A inclusão verdadeira é estar atuando, é estar trabalhando, é estar sendo receptiva, e a volta também é verdadeira, né? É uma avenida, uma rua de mão dupla, um vai, outro vem, e tem que estar em consonância. Então, nós vamos ver com o empresário se ele está satisfeito, se a equipe de trabalho está satisfeita, porque se não estiver, nós vamos conversar com o funcionário e, se necessário for, troca o tipo de pessoa, de perfil, para continuar aquele trabalho. Então, o nosso centro de apoio agora, que tanto os nossos assessores tecnológicos quanto funcionários também do nosso CTI e do nosso Maitá estão dando esse curso, com certeza absoluta, eu não tenho a menor dúvida de que vai abrir mais portas ou dar mais facilidade dentro de um currículo, que não precisa ser um super currículo, mas um currículo de vida dessa pessoa com deficiência. O que nós queremos é tirar a pessoa com deficiência da invisibilidade, nós queremos colocar a pessoa com deficiência onde ela tem o direito de ficar, e ela tem o direito de ficar onde ela quiser, ela tem o direito de ficar onde ela escolher. Mas só que se ela quiser e se ela escolher e não existir oportunidades iguais para essas pessoas, ela não vai chegar lá. Então, esse é o trabalho. Eu digo que o trabalho não é que é o mais difícil, não é isso, mas a inclusão vem junto com a acessibilidade. A acessibilidade não é só quebrar rampas ou fazer rampas, quebrar escadas, quebrar calçadas, abrir o espaço maior das portas para a entrada da cadeira. Não é só isso. Eu digo sempre, e as pessoas também que trabalham nessa área têm essa mesma versão e sentimento, de que a barreira atitudinal, aquela que está na cabeça das pessoas, aquela que está na relação quando encontra com uma pessoa com deficiência que acha que é de outro planeta, não é de outro planeta. Tem uma deficiência, tem uma diferença, é uma verdade, não dá para ser diferente, ela tem a deficiência, ela é cega, ou ela é surda, ou ela é amputada de uma perna, ou amputada de um braço, ou ela tem uma deficiência intelectual, onde o seu QI de velocidade não é preconizado na velocidade que a ciência disse que era, etc. e tal. Mas ela não perdeu a sua potência de ser gente, ela não perdeu a sua capacidade de ser ser humano, ela não perdeu a possibilidade de ajudar uma sociedade, a ela, a família dela, o entorno dela e a sociedade como um todo. É preciso, minha querida, e você sabe, nossa luta na Assembleia não foi muito diferente, hoje eu estou no Executivo com muita alegria, agradeço ao governador João Dória por essa confiança e pelo trabalho que estamos podendo realizar. Mas a pessoa com deficiência, ela é o todo, ela não é a deficiência em si. A deficiência é um pedaço da pessoa, assim como o óculos, assim como o cabelo, assim se é careca, se é loiro, se é alto ou baixo, gordo ou magro, é uma característica. Tanto que a nomenclatura que se usa hoje com pessoa com deficiência é pessoa com deficiência. Significa que a primeira palavra desse binômio é pessoa. E se é pessoa, é sujeito de direito. Se é pessoa, é alguém que tem a possibilidade de também executar tarefas na sua limitação, né? A gente tem que entender isso. As pessoas, na sua velocidade, na sua limitação, alguma coisa ela pode contribuir. Nós não podemos colocar as pessoas com deficiência com uma moldura fechada, dizendo, não, é deficiente, já não pode fazer isso ou aquilo. Claro, cada deficiência tem uma limitação, mas isso não tira da pessoa outras possibilidades e o direito como um todo, o direito de conviver, viver com dignidade, viver com qualidade de vida e, sobretudo, ser feliz, que é um direito de toda a sociedade mundial, para todas as pessoas. E é isso que nós estamos trabalhando na nossa secretaria, junto com o governador João Dória, junto com o governo de São Paulo e junto com as secretarias todas. É importante eu dizer que a nossa Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência é uma secretaria meio. Não é? O que significa isso, secretária Célia Leão? Secretaria meio. Significa que nós alavancamos com as demais secretarias de Estado, com todas elas, saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura, turismo, cultura, não importa, nós alavancamos com cada tema em que a sociedade vive, convive e permeia, porque a sociedade é transversal com esses temas todos que eu falei e outros tantos. A pessoa com deficiência também é transversal na sua vida do dia a dia com esse tema e com tantos outros. Então, nós alavancamos cada secretaria a trabalhar conosco, e eles trabalham conosco, portas abertas, que os programas que eles pensarem, que os programas que eles forem colocar para atender a população do Estado de São Paulo, sejam programas que na primeira, segunda ou terceira parte do programa, eu estou falando de forma aleatória, não estou pensando em nenhum programa, tenha de fato acessibilidade para as pessoas com deficiência. Tendo acessibilidade para as pessoas com deficiência, haverá a inclusão de forma natural.
que é isso que nós queremos. Enquanto tivermos que ter leis de cotas ou outras para garantir o espaço para as pessoas com deficiência, eu não vejo nenhum problema. Fomos legisladores aí na Assembleia por 28 anos, 7 mandatos, então a lei está aí para ser cumprida e para orientar a sociedade, para organizar a sociedade. Lei não vem para atrapalhar ninguém, lei vem para colaborar. Então, a legislação vem com esse escopo, vem com essa missão, vem com essa tarefa. Agora, cabe à nossa sociedade, cabe à sociedade como um todo, usar dessa legislação para entender que não é só pela lei, mas é por uma questão de humanidade, uma questão de solidariedade e uma questão de justiça. Se queremos justiça, e todos nós queremos, em todos os temas, temos que promover a igualdade. Sem promoção de igualdade, jamais qualquer pessoa, em qualquer discussão, em qualquer tema, em qualquer lugar, vai chegar a ter justiça. Então, a promoção da igualdade é o que a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem feito e queremos cada vez mais alavancar projetos e programas agora de forma virtual, não tem outra forma de ser, né? Ainda devagarzinho vamos voltando ao convívio social, mas com muita cautela, ainda existe o perigo, nós sabemos disso, isso é preconizado todos os dias, mas enquanto isso não volta, nós vamos fazendo assim, com essa telinha e levando os nossos programas e projetos para milhares e milhares de pessoas do estado de São Paulo. E, secretária, a senhora bem lembrou aqui que a lei de cotas para pessoas com deficiências completou na última semana, dia 24 de julho, 29 anos. E você falou dessa importância da lei, né? E também da Secretaria de fazer essa ponte entre as pessoas qualificadas com deficiência, como a senhora bem notificou aqui para a gente. Elas são qualificadas, só precisam ter, então, esse acesso aos cargos mais altos, né? Às vezes tem aquela vaga para PCD, para pessoa com deficiência, mas ela está qualificada para assumir um cargo ainda maior. E a gente recebeu um especialista que falou sobre essa ponte entre as empresas e as pessoas com deficiência, e a senhora bem citou que a Secretaria faz esse trabalho também. Eu queria que a senhora, então, deixasse algum contato ou explicasse como as empresas podem, então, encontrar essas pessoas com deficiência para preencher essas vagas. Olha, podem usar vários dos nossos contatos, mas pode usar também o Inclusão SP, que é o nosso Facebook, também pode ser usado para isso. Nós estamos ali atentos a todo instante, o Inclusão SP. Pode usar os nossos sites, e acabei de deixar aqui, deixo novamente, né, o www.cti.org.br, que também vão fazer contato diretamente conosco na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e chegar na Secretaria, alguém que queira estar falando conosco em separado, é muito fácil, é na Barra Funda, fica no Memorial da América Latina. Além dos nossos contatos, nós temos programas, outros que eu não estou colocando aqui por causa do nosso tempo da entrevista, mas também para a questão de mulheres, questão de violência, tudo isso traz as pessoas de volta para a sociedade, para se qualificarem e para voltar para o mercado de trabalho, voltar ou ir para o mercado de trabalho. Quando a gente fala da lei de cotas de 29 anos, eu já disse, quero repetir, porque é importante, as nossas empresas há um tempo atrás, até 29 anos, vamos pensar assim, ou até menos, porque mesmo depois com a lei ainda tivemos um grande caminho a percorrer, porque é uma questão de consciência mais do que a legislação. As empresas não contratavam pessoas com deficiência, até porque também várias das pessoas com deficiência não tinham qualificação. Mas por que elas não tinham qualificação? Porque quando jovens, crianças, elas não foram para a escola. Por quê? Porque a cultura da família naquela década, eu estou falando de 1950, 1940, 1960, 1970, se nós não cuidarmos, daqui a pouco chega muito próximo de hoje, as pessoas com deficiência, a família mesmo, muitas vezes, por falta de informação, por falta de uma visão maior com a vida, não colocava a criança com deficiência na escola, ou pensava que se ela tinha uma deficiência, ela não ia produzir quase nada na vida, então ela não iria trabalhar. Se ela não vai trabalhar, ela não precisa aprender. Ela não vai trabalhar, ela não vai ter a sua autonomia financeira, então vai ser sempre dependente. Todas essas barreiras, eu posso dizer para você, querida, com muita tranquilidade e verdade, que essas barreiras foram caindo ao longo das décadas. Hoje o Brasil é outro, hoje a legislação é outra. Nós estamos, desde 88, com a nossa Carta Magna, a Constituição Federal,
que trouxe um capítulo voltado às pessoas com deficiência e, obviamente, depois disso, leis ordinárias, né? Nós tivemos aí, hoje, acho que vou sintetizar nessa maior legislação, que é a nossa LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Até antes dela, nós fomos trabalhando uma série de legislações, mas culminou na LBI, em que, da primeira página à última página, tudo que se lê em qualquer matéria, em qualquer tema, é garantindo às pessoas com deficiência essa propagada e falada, né, santificada inclusão. Mas para você ter uma inclusão, você de fato tem que estar na vida da sociedade, senão você não estará incluído. Colocar uma criança na escola e não dar atenção a ela, ou ela não compreender o que está acontecendo na classe, não estou dizendo agora essa questão de pandemia, mas ela ficar na classe e não estar aprendendo nada, entrar e sair da mesma forma que entrou na escola no período da manhã ou da tarde, ela não aprendeu, então ela não foi incluída. E não é essa inclusão que nós queremos. Nós queremos a inclusão verdadeira, que dentro da limitação que as nossas crianças, alunos, estudantes, seja a idade que for, têm, mesmo com isso, porque nós não queremos normalizar a pessoa com deficiência. Não queremos, e não podemos, e não devemos normalizar. Deficiente tem deficiência, acabou. Né? Uma pessoa negra é uma pessoa negra, uma pessoa alta é uma pessoa alta, uma pessoa baixa é uma pessoa baixa. Ninguém vai esticar uma pessoa baixa, e ninguém vai diminuir uma pessoa alta. Ninguém vai normalizar uma pessoa com deficiência, mas vai entender e respeitar que essa pessoa com deficiência tem algum limite, mas mesmo com esse limite, ela pode e vai conseguir desenvolver as suas competências. Todo mundo tem alguma competência, é só uma questão de nós participarmos. E as nossas empresas, nós temos hoje já um pool de empresas, onde nós fazemos os nossos contatos, mas fica muito fácil, por favor, façam contato com a nossa secretaria, fale conosco, literalmente, no nosso e-mail, né? Nós temos um e-mail, fale conosco, esse e-mail chegará para nós na questão da empregabilidade, na questão das empresas, é muito parecido, que é o faleconosco@cti.org.br, mande o seu e-mail, uma empresa, uma indústria, uma loja, enfim, né, um comércio que queira fazer contato conosco para empregar alguma pessoa com deficiência. Seja a deficiência que for, precisa estar qualificada para atender o que a empresa ou que o comércio estará solicitando. Nós estamos abertos, mesmo na pandemia, trabalhando muito com esse tema. E o nosso Centro de Tecnologia e Inovação, agora com esse centro nós criamos de tecnológico de inovação, com esse teleapoio tecnológico, tenho certeza que nós vamos facilitar a vida de milhares de pessoas que têm deficiência e que ainda têm um receio, ainda têm uma certa dificuldade de interagir com os equipamentos tecnológicos, o que é natural, não é nenhum crime, nenhum problema, mas nós precisamos desmistificar isso e estamos fazendo junto com o governo do Estado de São Paulo e junto com o governador João Dória. Secretária Célia Leão, muito obrigada pela participação. Um grande prazer receber a senhora aqui no Jornal da Rede Alesp. Fique à vontade sempre que sentir saudade, tiver aí informações para nos atualizar, para participar conosco, né? Toda vez que nós conversamos e escutamos a senhora, nós temos uma aula de cidadania, de humanidade. Então, muito obrigada e parabéns pelo trabalho que tem realizado. Uma alegria imensa, como eu disse, começar o dia com todos vocês, pela TV, a TV Alesp, que sempre foi uma TV do nosso coração, da nossa participação, né, e falar com vocês nesta manhã. Com certeza voltarei, estamos também lá à disposição na nossa secretaria. Se cuidem, fiquem em casa no possível, se saírem, usem máscara, não esqueçam de lavar as mãos de forma contínua durante o dia, se não houver água e sabão com proximidade, passe álcool gel. Na verdade, é assim que nós vamos garantir a vida de milhares de pessoas, para depois voltarmos ao convívio social e certamente esta telinha e este novo modelo de interatividade, de interação e de trabalho não vai diminuir e não vai acabar voltando à nossa vida chamada agora o novo normal. Tenho certeza que nós vamos continuar interagindo desta forma, também desta forma, o que será bastante interessante e trará e dará oportunidade a outras pessoas que muitas delas não podem sair de casa, mas estarão saindo através deste apoio tecnológico. Muito obrigada a vocês, um bom dia, bom trabalho. Um forte abraço e meu carinho a todos da TV Assembleia e da Assembleia como uma casa de leis que a gente respeita muito. Muito obrigada.